Boa tarde, família. Jorge Nascimento aqui. Passando só para a gente trocar uma ideia rapidinho sobre o 7 de setembro, que, diga-se de passagem, não mudou rigorosamente nada para a maior parte da população desse território, que somos nós, pretas e pretos. O Brasil, no dia 7 de setembro de 1822, era um país agroexportador, cana-de-açúcar, café, né, e outros itens. Continua hoje, 2023, um país agroexportador. Não por acaso, o agronegócio comanda a política do Brasil. O Brasil, em 7 de setembro de 1822, o Brasil não fez reforma agrária. O Brasil até hoje não fez reforma agrária. O Brasil, em 7 de setembro de 1822, não fez revolução industrial. O Brasil continua até hoje sem ter feito a sua revolução industrial. O Brasil, em 7 de setembro de 1822, não libertou a população escravizada, né? População escravizada que continuou escravizada mesmo quando o Brasil virou o Brasil Império. Lembremos, a América Espanhola, né? O continente americano controlado pela Espanha, quando viu seu território se desmembrar e se transformar, se libertar do domínio colonial espanhol, esses países se transformaram em repúblicas. O Brasil se transformou no império, onde houve uma Constituição de 1624 que foi outorgada, ou seja, imposta, onde se criou um poder moderador que controlava todos os outros poderes desse território. Poder moderador que era exercido exclusivamente pelo imperador Dom Pedro I. Né? Curiosamente, recentemente, se tentou criar aqui, durante o período do genocídio no poder, né, uma ideia. Até recentemente, aí, inclusive aí no 8 de janeiro, tentou se criar essa ideia de poder moderador, né, resquícios de, aliás, manifestações, melhor dizendo, né, não resquícios, manifestações contundentes de uma sociedade reacionária, conservadora, patriarcal, racista. Então, o Brasil não tem, pelo menos o povo preto, não tem rigorosamente nada a comemorar, até porque o povo preto, durante a maior parte da história, não foi considerado brasileiro vivendo nesse território aqui. Não foi considerado brasileiro. O povo preto vivendo nesse território não foi considerado brasileiro. Só recentemente é que se cunhou essa identidade, tentou construir no início do século XX essa identidade brasileira, né? Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Ainda assim, essa identidade brasileira, muitos rejeitam ela, muitos daqueles que tentaram e que foram considerados como brancos e que tentaram, cujos dirigentes brancos tentaram construir essa identidade nacional, muitos desses brancos rejeitam ser brasileiros. E ficam com raiva quando a gente se coloca, nós pretas e pretas, nos colocamos na situação, né, de uma maneira dentro da nossa identidade étnica, histórica, como africanos em diáspora. Os caras ficam com raiva disso. Quando muitos deles renegam, né, a identidade brasileira. O Brasil é um país sem identidade. O Brasil é um país sem memória. O Brasil é um país que essa ideia de patriotismo que foi tão falada e vomitada aí durante 4 anos do genocídio no poder, ela não tem nenhuma sustentação histórica, cultural, política, de fato. Foi uma coisa etérea, absolutamente estérea, né? Melhor dizendo, absolutamente estérea, sabe? Sem nenhuma substância, porque foi algo construído de uma maneira artificial. Porque o brasileiro, percebam, ele não é adepto das cores nacionais normalmente, né? E não coloca bandeiras nas suas janelas, como os estadunidenses fazem no dia 4 de julho, né? Porque ali se criou uma identidade nacional, uma outra conversa. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, só em época de Copa do Mundo, ou seja, a cada 4 anos, você vê as manifestações dos brasileiros utilizando as cores nacionais. A gente acabou de assistir uma Copa do Mundo feminina e você não viu nenhum tipo de engajamento, né, desse modo, né? Os brasileiros pintando rua, colocando bandeira, enfeitando rua.
com as cores verde e amarelo, você não viu. Você não vê isso nem nas Olimpíadas. E olha que tivemos uma Olimpíada aqui no Brasil, em 2016. Você não vê isso. Por quê? Porque essa identidade nacional, essa coisa de brasileiro, isso é muito estéril, família. Isso é muito estéril mesmo, sabe? Não há exatamente uma identificação do povo, dessas populações que vivem aqui, com as coisas do Brasil. Essa que é a verdade histórica. Não há, a maior parte do tempo não há, salvo manifestações temporárias, né? Aqui e ali, com essa questão do carnaval, né? Com a questão das festas juninas, né? Mas temporárias, aqui e ali, mas não há uma coisa realmente, como eu posso dizer, uma identificação com as cores nacionais, com as cores da bandeira. Não há nem sequer o conhecimento histórico do Brasil, né? No sentido bem crítico mesmo, porque depois que houve entre essa independência, se instalou uma ditadura aqui, através do poder moderador, e 60 anos depois, por muita força, né, de José do Patrocínio, dos muitos daqueles que são negros, que eram aqueles que lutavam pela abolição, os abolicionistas, 60 anos depois, 66 anos depois, para ser mais exato, é que houve a, entre aspas, libertação da escravidão, que não libertou também ninguém, e o Brasil continua sendo um país atrasado estruturalmente, agroexportador, muito provinciano no que diz respeito ao comportamento, a visões sociais, políticas, econômicas, né? Muito conservador. É um país que só até recentemente as mulheres, para poderem fazer ligadura de trompa, tinham que pedir autorização aos seus parceiros. Conservadorismo, patriarcal, né? Então, comemorar o quê? 7 de setembro? Para a galera fazer um churrasco, ir à praia, se for o caso, descansar, ler um livro, ver um filme, fazer uma visita a um amigo, à mãe, ao pai, ao filho, à filha casada, né? Viajar para algum lugar, mas comemorar uma independência que, de fato, nunca ocorreu. Porque o Brasil, depois dele sair, entre aspas, da esfera de poder econômico, influência econômica e política de Portugal, ele caiu sob a esfera da Inglaterra. Até porque o Brasil ele teve que pagar uma dívida que Portugal tinha com a Inglaterra. O Brasil teve que pagar essa dívida. A tal dívida externa nasce aí, né? Século XIX. E depois o Brasil caiu sob a esfera de domínio dos Estados Unidos da América. Não por acaso, em 1889, o Brasil passou a se tornar Estados Unidos do Brasil. Tá? Tá documentado, vejam. Tem vários lugares por aí. 1889, Estados Unidos do Brasil. E ficou até hoje, está até hoje, sob a influência econômica, política, cultural, né? Muito por conta da burguesia branca, que a burguesia no Brasil é totalmente branca, então não existe uma luta de classe no Brasil, existe uma guerra racial no Brasil. Sempre é bom a gente falar isso. Vinculado, né, de quatro para os interesses econômicos do exterior, particularmente da Europa e dos Estados Unidos. Mesmo que nós tenhamos no poder um governo dito progressista de esquerda, liderado pelo PT, tal, pela terceira vez pelo Luiz Inácio Lula da Silva, mas ainda assim, acordos que visam respeitar os interesses econômicos escusos de gente que sempre se aproveitou do trabalho da população negra, majoritariamente pobre no Brasil, continuam sendo feitos. E essas pessoas continuam se enriquecendo às custas do nosso trabalho. E a comunidade preta, majoritariamente da classe trabalhadora, né, que é para essas pessoas que eu estou falando, continuam morrendo nas mãos da polícia criada em 1809. Polícia que era a serviço da corte que proclamou a independência. Né? Então, família, nada a se comemorar a não ser a não ser apenas com uma diversão, né? Aqui ali, como eu falei, um churrasco, um futebol, enfim, porque a gente trabalha muito, e se nós não trabalhássemos muito,
esse país com certeza não teria muita coisa que nós construímos como fruto do nosso trabalho. Porque quem trabalha é pobre. Quem trabalha majoritariamente é preto que trabalha nesse país. Nós trabalhamos nesse país. Por mais que muitos racistas queiram dizer que nós sejamos pessoas que são acomodadas, preguiçosas. Por isso que criam esse mito do baiano preguiçoso, que o baiano é predominantemente preto, né? Então, a independência do Brasil, ela é uma falácia histórica, família. Ela é uma falácia histórica, porque o Brasil nunca se tornou independente de ninguém, porque as elites econômicas, a elite agrária do Brasil nunca quis que esse país fosse de fato independente do colonizador ou dos colonizadores europeus e estadunidenses. Hotep, África no Centro.